Papo Legal, um podcast descontraído sobre o mundo jurídico. Olá galera, tudo bem? Começando mais um Papo Legal, podcast da OAB. Meu nome é Felipe Miranda, atualmente eu estou como presidente da Comissão de Direito Imobiliário e hoje tenho o prazer de estar aqui comigo nesse papo os membros da Comissão de Direito Imobiliário, Dr. Caio Miranda, nosso vice-presidente, e a doutora Rafaela Ribeiro, que é a nossa secretária. Sejam muito bem-vindos para esse papo. Prazer estar com você aqui hoje. Hoje, a importância desse tema, né? Regularização de imóveis. Com certeza, é um tema assim, que está muito na boca, né, do pessoal, e a gente vai conversar bastante aí sobre isso. Acredito que vai ser bem interessante. Então vamos iniciar. Hoje nós vamos dar uma ênfase na importância da regularização de imóveis de forma extrajudicial, né, que é essa desjudicialização do Poder Judiciário, com as novidades e evoluções das nossas legislações, com a regularização que desafoga e muito o Poder Judiciário com demandas que arrastam aí por muitos anos. E como exemplo disso, nós temos a Lei 11.441 de 2007, que talvez foi a primeira legislação aí que trouxe essa inovação, vamos dizer talvez essa parceria entre o Poder Judiciário e os cartórios, que é referente ao inventário extrajudicial, ações de divórcio extrajudicial, que facilitaram e muito a vida de toda a população, com agilidade no processo e também para desafogar o judiciário daquelas demandas que eles necessitam de mais urgência, vamos dizer, aquelas ações emergenciais. Então foi um foco bastante interessante que o legislador trouxe e que deu muito certo. E com isso, de 2007 para cá, houve novas modalidades, vamos dizer assim, de regularização de forma extrajudicial. Podemos ver aí no nosso Código de Processo Civil de 2015, a inovação do artigo 1071, que acrescentou na Lei de Registro Público o artigo 216A, que trata-se da usucapião extrajudicial, uma modalidade que, a princípio, deixou os tabeliões e os registradores de cabelo em pé, assim também como nós advogados, mas que, devagarzinho, vai se aperfeiçoando e vai trazendo aí garantias e melhorias para toda a população, tendo em vista sempre que uma ação de usucapião ela é muito morosa no Poder Judiciário. Isso porque ela tem vários requisitos que têm que ser analisados. Citações de titular de direito real, confrontantes, União, Estado, município, enfim. Isso tudo faz com que facilite ainda mais para a população. Dentro ainda do Código de Processo Civil, nós temos o artigo 571, que trata-se de uma modalidade que talvez pouco usual e talvez não tão utilizada por nós advogados, que é a escritura de extremação. Está lá dentro do título do Código de Processo Civil, que fala sobre ações de divisão de terras, demarcatórias, e há a possibilidade no artigo 571 de fazer isso de forma de escritura pública, que é denominada escritura de extremação. Esse detalhe é interessante quando a gente fala desses mecanismos, principalmente o usucapião extrajudicial, a extremação, porque a gente fala no direito, condomínio é fonte de discórdia. E a extremação vem com um procedimento para facilitar, tirar do Poder Judiciário e fazer através de uma escritura pública, desde que as partes estejam concordantes, fazer todo esse mecanismo de divisão dessas frações ideais, dentro desse condomínio. Até mesmo para constituir o condomínio, cada proprietário ali tem uma fração de terra, então se concordantes para gerar aquela matrícula individualizada. E a importância disso, regularizar isso, para que assim a pessoa tenha a sua matrícula autônoma e consiga realmente perdurar e seguir a sua vida de forma individual, porque, conforme a gente tinha dito, essa fonte de discórdia sempre acontece, o condomínio sempre gera problemas, então às vezes um precisa, por exemplo, aconteceu um caso recentemente, que a gente até discutiu semana passada, um quer conseguir a energia, não consegue porque o imóvel no todo não está inteiramente regular, então precisa de uma série de questões ambientais e de repente aquele condômino que tem a fração maior não quer regularizar, então através disso de repente consegue fazer a divisão e conseguir os outros direitos e os deveres que contrai com essa propriedade. Sim, lembrando sempre que todos esses procedimentos eles têm alguns requisitos próprios, assim como também essa escritura de extremação está previsto lá no provimento 260 do tribunal, que já até tem um novo provimento que é o provimento 93. Então é sempre importante analisar se o seu caso enquadra-se nessa hipótese de extremação, que também é mais uma das modalidades de evitar acionar o Poder Judiciário. Às vezes com uma ação de usucapião ou até mesmo com ação de demarcação, faz simplesmente uma escritura pública de extremação que resolve toda a situação.
Indo ainda além, em 2017 nós tivemos a Lei 3.465, que é a lei do REURB, né, que é aquela regularização fundiária de imóvel rural e urbano. É uma legislação também, apesar de 2017, ainda é muito recente, não está sendo tão utilizado, está começando a se utilizar mais. O pessoal ainda né? não conhece tanto, Sim. né? Essa legislação depende muito do órgão público também, mas é uma forma de ter os imóveis, né, regularizados, né, dessa importância de sempre ter o seu imóvel regularizado. E por fim, nós tivemos agora recentemente a medida provisória, a 1085 de 2021, que foi denominada MP dos cartórios, que vem para trazer também essa questão do sistema do cartório, para integrar todo o cenário nacional, para dar mais segurança jurídica para as partes. E dessa medida provisória já se transformou em lei, uma lei agora quente, que saiu agora em junho, que é a Lei 14.382, e dentro de várias situações que ela altera, ela inclui na Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registro Público, o artigo 216b, que trata da adjudicação compulsória extrajudicial. Está quentinha essa lei, até fica já aqui para os próximos encontros, a gente vai marcar aí para estar debatendo especificamente sobre esse artigo 216b, que é muito novo, principalmente aqui na nossa comarca, em Divinópolis, onde vários loteamentos, né, foram aprovados de forma sem estar 100% concluso, e esses empreendedores venderam muito desses imóveis no contrato de compra e venda. E muitas das vezes essas empresas já não têm mais o sócio, ou está baixado o CNPJ, nunca localiza quem precisa assinar. Está aí quem tem os seus contratos de compra e venda, podendo fazer de forma extrajudicial uma adjudicação compulsória, que é muito interessante. Mas nem sempre a gente precisa desses tipos, né, de procedimentos para estar regularizando o imóvel. Mas o que é um imóvel estar regular? Qual que é a importância disso? É verdade, é um assunto muito polêmico, porque o pessoal muitas vezes não sabe nem o que é um imóvel irregular, né? Falar imóvel irregular, mas o que seria esse imóvel irregular? Hoje em dia a gente tem aí mais de 50% dos imóveis que são irregulares, mas às vezes não é imóvel que precisa ser regularizado por meio de uso capião, por meio da REURB, né, que é uma medida nova. Às vezes uma simples assim, análise dessa matrícula do imóvel, né, que a matrícula é aonde que você consta como real proprietário, né, desse imóvel. Às vezes uma simples baixa nessa matrícula e uma análise para ver se a pessoa está com uma verbação de casamento, se ela é casada, se ela é solteira, se tem uma verbação de construção, se consta se aquele imóvel é apenas lote ou é lote e casa, né? Então isso aí não é uma coisa tão complexa que a gente consegue fazer apenas no cartório de registro de imóveis. E uma coisa que eu acho muito importante também, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, é a diferença de você lavrar a escritura de compra e venda ou uma outra escritura de inventário, igual a gente pode fazer o inventário de forma extrajudicial, lavrar no cartório de notas e não registrar no cartório de registro de imóveis, né? Porque uma coisa é você lavrar a escritura de compra e venda, uma escritura de inventário, e não registrar no cartório. Uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu bato muito na tecla, que é uma coisa até passada, é que quem não registra não é dono. Igual a gente até assistiu o podcast antes aqui das meninas em relação a registro de marcas e patentes, elas falando que quem entra com o protocolo primeiro para o registro da marca e patente é quem, né, vai ter a prioridade. E na regularização de imóveis, para registrar a sua propriedade, também é assim. Se lavrou 2 escrituras de compra e venda, o real proprietário na matrícula vai ser quem registrar primeiro, né, quem entrar primeiro com o protocolo na matrícula. Então, eu acho muito importante a gente trazer e conversar muito sobre esse assunto, porque às vezes o pessoal tem um preconceito de regularização de imóveis é tudo muito caro, é um investimento muito alto, mas um investimento desses vai garantir futuramente um prejuízo gigantesco, né? Como uma perca de uma propriedade mesmo. E a questão do investimento, ele é proporcional ao ganho, né? Com certeza. É como que você muitas vezes não quer investir algo que é um patrimônio que você vai ter o resto da vida, né? Então, não é só a questão do investimento proporcional ao valor, mas também pelo ganho efetivo do tempo. E você falou interessante a averbação, por exemplo, da construção, né? Tem um caso, uma cliente minha que ela não conseguiu, a pessoa foi alugar o imóvel, estava na imobiliária, tudo certinho, ela foi alugar para fazer a empresa dela lá. Na hora que eu fui solicitar o alvará, não tinha como. Por quê? Porque o imóvel não estava regular, lá constava como um lote, e já era um prédio com diversos
com diversas salas comerciais, veja só. Prejuízos, né, que a gente tem aí de não ter um imóvel irregular. Eu acho que um outro prejuízo que é importante a gente conversar é o tanto que o imóvel é desvalorizado quando ele não está regular. Exemplo, se você vai comprar um imóvel que você vai analisar ele está irregular, você não vai querer, né, fazer o pagamento como se fosse um imóvel inteiramente regular. Então, esse imóvel ele vai ser desvalorizado ao longo do tempo e também, mais um prejuízo, você precisa de financiar, pegar um empréstimo em banco. Não consegue. Por quê? Porque esse imóvel não está efetivamente regular. Até a gente estava falando da questão eu comentei a questão da registrar sempre, né, a compra e venda e não apenas lavrar a escritura. Teve um caso interessante que eu acho legal a gente falar, que uma cliente comprou um imóvel, lavrou a escritura de compra e venda desse imóvel e não registrou no cartório de registro de imóveis. Quando ela foi registrar agora recentemente, a parte que cabia a ela já tinha sido registrada por outra pessoa. Então, e aí? Aí agora não tem nem jeito da gente esperar fazer as medidas alternativas ao judiciário. A gente vai ter que recorrer ao judiciário. Investimento que ela vai ter que ter agora vai ser bem maior, né? Que vai ser um prejuízo, na verdade, para poder regularizar uma coisa que ela poderia ter regularizado há mais tempo. Então, eu acho importante essa troca de ideia que a gente está tendo aqui para até esclarecer o pessoal que conscientizar que ter um imóvel regular não é gastos, e sim um resguardo mesmo da sua propriedade, o resguardo mesmo até assim, futuramente filhos, as pessoas que você vai deixar esse imóvel, né? Até um ponto que a gente entra que também é bastante importante, o fato de ter esse imóvel regularizado, lá quando for a hora de fazer o inventário, né, de ter que inventariar esses bens. A gente vê muitas pessoas falar que o inventário demora 10 anos, 20 anos, mas muitas das vezes, quando não é por briga dos herdeiros, é porque o imóvel não está regular para o juiz dar uma sentença ou para registrar um formal de partilha no cartório. Então é muito importante já deixar tudo regularizado, porque lá na frente fica muito pior e ainda fica mais caro. E também tem um outro detalhe que hoje há alguns mecanismos para tentar, vamos dizer assim, baratear, né, toda essa regularização de imóvel e tentar fugir, inclusive, do inventário. A gente sabe que o inventário fica bem caro. Né, doutor Caio? Tem hoje as possibilidades aí das holds. Hoje é interessante porque, por exemplo, um dos mecanismos que a lei dá, inclusive o governo incentiva isso de uma forma efetiva através da holding. Mas o que é holding, afinal de contas? É algo que todo mundo busca saber. Então, todas as pessoas que têm muito dinheiro, no caso do Silvio Santos, por exemplo, ele não tem nada no nome dele. Todos estão em holdings, que é um sistema, na verdade, onde você constitui um CNPJ, uma empresa ou várias empresas que vão gerir o patrimônio. E a diferença é gritante, tão gritante, que, por exemplo, um inventário ele pode girar de 10% a 40% do patrimônio. Como isso? Porque aí não está regular, então vai ter que investir para regularizar. Aí, às vezes, o herdeiro não tem dinheiro, então ele tem que vender um dos bens com deságio, ou seja, com valor menor, para que realmente ele consiga ali ter esse recurso financeiro, né, para que ele possa inventariar. Às vezes a pessoa não tem nem condições financeiras, né? Isso por uma falta de planejamento. A lei traz possibilidade de planejamento sucessório, de planejamento tributário, e a holding é um sistema desse. O artigo 156 da Constituição Federal, ela fala no inciso 2º que realmente você pode integralizar o capital e por um patrimônio, por exemplo, um imóvel, e você não paga ITBI sobre ele. Então eu posso, como pessoa física, tenho minha casa, eu posso passar para minha empresa, constituir uma holding, constituir uma empresa, e ali eu vou proteger esse patrimônio. Então quais são as vantagens, basicamente? Pessoas que têm muito patrimônio ou pouco patrimônio, vai depender de uma análise efetiva disso aí, de acordo com cada caso concreto. A grande questão aqui vai ser o detalhe, que você consegue ter um ou vários patrimônios, inclusive móveis e imóveis, dentro de uma empresa, e você tem vantagem tributária. Hoje, por exemplo, uma pessoa ela vai ter pode chegar ao imposto até 27,5% do imposto de renda, né? Ao passo que dentro de uma empresa, normalmente, você vai ter um máximo de 15%, né? Dentro desses casos. Além disso, a vantagem é que o inventário. Então, no final da vida, o que vai acontecer? Integraliza-se todo esse patrimônio dentro da empresa, e aí, constituindo isso, eu, como, por exemplo, tenho filhos e etc., eu vou ceder essas cotas para a pessoa. Cedendo essas cotas para os meus herdeiros, vai constar, quando eu for fazer o inventário, que não há bens no meu nome. Por quê? Porque eu já cedi em vida e com minha morte, esse evento vai automaticamente ceder todos os direitos políticos e administrativos dessa holding, dessa empresa para a pessoa. Então esse é o grande detalhe. Você em vida, você vai poder, através do direito empresarial, através do direito societário, gerir seu patrimônio como uma empresa, colocando então os seus filhos dentro dessa empresa e ali mantendo os direitos administrativos e políticos e
cedendo essas cotas para eles. Inclusive, doutores, é bem interessante esse detalhe, por quê? Porque, inclusive, eu posso eleger quem vai ficar com cada um dos patrimônios. Então, de repente, a pessoa tem uma empresa, tem um imóvel, eu posso colocar dentro desse patrimônio, ou até veículos, e colocar ali e já colocar cada um com o que vai ficar, como que esse patrimônio vai ficar dividido, e com esse evento futuro, que eu não sei quando vai acontecer, que é a morte, automaticamente todas essas cotas já ficam e todos os direitos também. Os tributos que seriam pagos, né, depois de uma morte, né, depois do falecimento, que seriam bem mais altos, eles vão ser bem reduzidos, né, assim, se fizer em vida mesmo, dessa forma. Quase que zero. E a vantagem grande também é que você ainda está vivo. Então você pode investir e a Hold ela tem um investimento gira em torno de 3 a 10% do patrimônio. Então, ou seja, a partir do inventário é de 10 a 40, a Hold é de 3 a 10% do patrimônio. Você ainda está vivo, pode pagar e ter seu patrimônio organizado com uma blindagem patrimonial. Sem falar, né, que é um ponto muito importante que é essa blindagem, né, as suas garantias de ter o seu patrimônio ali resguardado de eventuais ações judiciais, enfim. Ali você consegue blindar seus bens para deixar tudo bem resolvido, né? Enquanto vivo e após a nossa passagem daqui, já deixar também tudo resolvido para os sucessores. Isso é um ponto muito importante e também diminui gastos, né? Estamos falando do ITCD a 5% sobre o valor de um patrimônio. Isso é um imposto que o Estado cobra para poder fazer o inventário. Então, isso tudo já vai sendo barateado ali e já fica tudo resolvido. Mas, para isso, o imóvel tem que estar 100% regular. Sim. Mais uma vez. Né? Se não tiver regular, não tem como. E o grande detalhe aí é realmente essa proteção de penhora, que é tanto trabalhista quanto do físico e etc. Evita bastante, né? E porque não vai ter nada no nome da pessoa. Então, é uma estratégia com diversas vantagens, mas tudo, conforme a gente vai falando, tem que estar um imóvel regularizado. E é só benefício que a pessoa tem um imóvel regularizado hoje. Com certeza. Essa importância também de ter esse imóvel regularizado é o que a gente vê com o nosso próprio judiciário, né, que é o foco do nosso tema aqui, a importância dessa regularização dos imóveis e o Poder Judiciário levando essas demandas para os cartórios, né, que é algo muito interessante para desafogar mesmo o Poder Judiciário e ter os bens totalmente regular. Né? Mais alguma ponderação, algum detalhe que vocês queiram falar? Acredito que é isso, é essa aproximação que nós devemos ter realmente a figura, né, advogado, cartório e também a pessoa que tem esse patrimônio, o entendimento que é um procedimento que pode haver um investimento maior, mas que pode ser muito mais desburocratizado do que se imagina, né, e justamente evitando o que a maior questão que é o tempo. Né? O tempo hoje está muito corrido, a gente não sabe o dia de amanhã e através desses procedimentos evita-se um poder judiciário que está com muita demanda, com um processo que pode chegar a 10 anos, então conseguir resolver e ter uma tranquilidade e uma segurança jurídica. Bacana. Doutor Caio, você tem aí de cor, sei que você tem uma cabeça muito boa, o nosso Instagram da Comissão de Direito Imobiliário, o pessoal fica ligado, porque esses assuntos que a gente abordou, hoje nós abordamos de uma forma bem genérica. São assuntos que levariam um podcast para cada tema. E nossa comissão está já trabalhando para isso. Já temos palestras agendadas e vamos falar aí dessa adjudicação compulsória extrajudicial que saiu agora em junho. Então, acompanhe a gente, fique ligado, porque daqui em diante nós vamos trazer muitos conteúdos. Qual que é o nosso Instagram? OAB Imobiliário Divinópolis. Repetindo, OAB Imobiliário Divinópolis, pode seguir a gente lá, tem vários eventos, inclusive vamos ter um evento agora dia 13, falando sobre esses aspectos da regularização, registro e etc, aspectos registrais lá na nossa 48ª subseção. Palestra sensacional, né? Agradeço aqui então, doutor Caio, nosso vice-presidente da comissão, doutora Rafaela Ribeiro, nossa secretária, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando, espero que tenha, trago muitos conteúdos aí para toda a nossa população. Estamos aí à disposição para qualquer coisa que se necessitar. Papo Legal. Um podcast descontraído sobre o mundo jurídico.